One, two, three. Gravando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria e esse aqui é o Diário de Bordo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu segundo vídeo, então me perdoem pelo cenário, áudio ou iluminação não estiverem tão legais, mas eu juro pra vocês, eu dei o meu melhor aqui, consegui um tempo, né? Porque pra quem mora com família, com mais pessoas em casa, sabe o quanto é difícil ter um momento mais calminho. Fora que eu moro numa casa de esquina, então ônibus, carro passa todo momento, carro do ovo, mas já adianto isso pra vocês, pra ficar tudo bem. Eu espero que esteja tranquilo aí o áudio e que dê pra entender legal, tá bom? E no diário de hoje tem muita coisa boa pra contar, mas antes eu vou fazer uma breve apresentação. Então, para quem não me conhece, como eu falei, meu nome é Maria, eu sou tripulante de navios cruzeiros e eu criei esse canal com o objetivo de ajudar as pessoas que não conhecem sobre esse trabalho, como é a vida a bordo, para quem tem interesse em tirar dúvidas também, quem está começando. Estou indo para o meu terceiro contrato, estou mudando de companhia agora. Fiz um contrato e meio, primeiro na Costa e agora estou indo para a MSC. Então, se você tem interesse sobre essa vida a bordo, se quer conhecer como tudo funciona, já se inscreve aqui no canal, comentem para eu saber quais são as dúvidas que vocês têm. E aos pouquinhos eu vou postando aqui vídeos, sempre no intuito de tirar dúvidas, mas de compartilhar também o meu dia a dia aqui de uma forma bem tranquila. Porque, como eu disse no meu primeiro vídeo aqui, eu vou deixar linkado para quem não assistiu e quiser, né, assistir. Eu tô fazendo isso de uma forma totalmente espontânea. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, mas medos que a vida vai colocando e a gente vai aceitando pra nossa vida nos impede de fazer essas coisas acontecerem. Mas eu decidi dar um basta nisso e finalmente ter o meu canal. Então, eu não sei muito bem sobre o que falar, a não ser sobre o que eu vivo de fato, as coisas que eu experiencio. E desde o primeiro momento que eu postei uma foto no navio, assim, muitas pessoas me perguntaram como o que eu fiz, o que aconteceu, como que é, se tem como arrumar um trabalho ali pra ela também, umas coisas do tipo, sabe? E eu nunca soube muito bem como responder isso. Pra quem não sabe, o trabalho a bordo é muito exaustivo, eu vou contar mais disso pra vocês. E a internet não é muito fácil lá dentro, então eu fazia o que eu podia, mas eu sentia que eu não tava sendo uma pessoa tão legal, sabe? Eu não tava contribuindo com as dúvidas dos outros. Então, comentem aqui suas dúvidas, o que eu já sei, que eu tenho em mente, assim, eu já tô produzindo conteúdo pra trazer aqui pra vocês. E é isso, gente. Se vocês gostam desse conteúdo, das noias do dia a dia, de uma pessoa bem aleatória, curte aí, se inscreve aqui no canal pra me ajudar, tá bom? Vamos embora pro vídeo. Acho que agora foi. Bora. Eu vou colocar a cair no não, Deus me livre, muito tempo. Ai, não pera. Eu pego essa porrada aqui pra rir. Tudo numa boa. E é isso, galera, sem mais delongas, vamos falar sobre o foco do vídeo hoje, que é a minha vida profissional, em como eu consegui chegar até o embarque, como foi o meu processo, as coisas que eu tive que passar, os valores que eu investi e tudo mais. Eu vou contar tudo aqui pra vocês, tá bom? Bom, eu sempre fui uma mulher que queria conhecer o mundo, que queria colocar os meus pezinhos pra fora do país, não interessasse como. Eu queria fazer isso acontecer na minha vida, porque desde muito nova eu assistia a minha grande ídola, a Glória Maria, né, que já não está mais entre nós, que Deus a tenha, mas eu assistia e ficava encantada, né, com a maneira dela de fazer jornalismo, com a maneira de conhecer os lugares que eu nem imaginava que existia. Então isso sempre ficou dentro de mim. Porém, nesse meio tempo, quando eu tinha 14 anos, eu tive a brilhante ideia de ter um relacionamento sério. E esse relacionamento durou 8 anos da minha vida. Não é um problema namorar, não é problema ter relacionamentos longos, eu não tô dizendo que eu sou contra isso, mas eu sou totalmente contra hoje a ter um relacionamento na adolescência. Porque de verdade, gente, um papo bem sério, a gente não tem maturidade suficiente para lidar nem mesmo com as nossas questões. Quem dirá com questões de um relacionamento sério, um relacionamento onde você tem que investir tempo e dinheiro da tua vida.
sabe? Não é justo com você mesmo. Então, se você é adolescente, por favor, foca na tua vida, nas tuas questões, naquilo que você precisa melhorar, para quando você for um adulto de fato e souber lidar com você mesmo, você não seja um tóxico filha da puta namorando outra pessoa, tá? Isso serve para homem e para mulher, ok? Dito isso, eu comecei a namorar, como eu disse, isso durou muitos anos da minha vida. E você pode estar se perguntando o que isso tem a ver, né? Uma vida amorosa com a profissional. Mas é que nessa idade implicou muito. Por quê? Por conta do que eu sentia, por causa do que eu vivia, por causa dos sonhos dele, eu fui matando os meus. Eu fui deixando de fazer coisas que poderiam ser úteis pra mim, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, porque eu comecei a viver em torno do que ele queria, do que ele achava que era bom. E eu até tentei dar ideias da gente ir morar em Portugal, da gente mudar até mesmo aqui dentro do Brasil, mas morar junto, tentar desbravar essas situações, né? Porém, era uma pessoa que não estava ali no mesmo intuito que eu, não... Enfim, isso se passaram muitos anos. E como não deu certo, no caso dele ser um jogador de futebol, que era o sonho dele, ele começou a voltar mais pro lado da barbearia, de cortar cabelo e tudo mais, e eu achei isso massa. Como eu já falei pra vocês, todo mundo sempre me disse que eu tinha dom pra maquiagem, que eu sabia fazer isso muito bem. Eu comecei a linkar uma coisa na outra. Comecei a fazer tudo que eu podia pra ter um salão com ele. Eu fiz o meu curso de maquiagem, comecei fazendo uma maquiagem outra, fui trabalhar em salão de cabeleireiro como maquiadora e auxiliar. E nisso eu tava dando os meus passos pra então, de fato, ter uma vida do lado dessa pessoa, porque era tudo que eu queria, né? Estar do lado dessa pessoa. O dinheiro tava curto pra mim, eu comecei a fazer bico. Comecei a fazer bico numa fazenda, que é muito bacana, uma fazenda de só mansões que tem aqui, próxima à minha cidade. E eu ia todos os finais de semana e eu não tinha experiência nenhuma, tá, gente? Mas minha irmã já tava indo lá, ela conseguiu uma vaguinha pra mim e eu só fui. E nisso eu comecei a fazer mais dinheiro e eu só trabalhava de sexta, sábado e domingo. Então, nos momentos que eu tinha livre, as pessoas estavam trabalhando. E quando as pessoas estavam livres, eu estava trabalhando. Mas mesmo assim, aguentei lá por mais ou menos 1 ano e pouquinho. Quando eu, cansada de não ter tempo, né, de namorar uma namorada na época, aos finais de semana, de não ter tempo para fazer o que eu queria, eu tive a outra brilhante ideia. Eu fui trabalhar no shopping. Sim, gente, eu achando que eu ia ter mais tempo. Mas enfim, fui trabalhar no shopping, vida corrida de shopping, para quem já trabalhou sabe como é. E eu fiquei 3 anos nesse shopping. Por quê? Segurança financeira. Era um trabalho que eu realmente gostava de estar ali, apesar de ser exaustivo. Enfim, aquilo mantia, né? Até porque, resumindo essa fase da minha vida, essa parte da minha vida, mas eu não quero dar ênfase pro meu relacionamento, que foi muito destrutivo na minha vida e na vida dele, mas ser contado porque esse momento foi o motivo pelo qual eu me movimentei, eu agi, enfim. Aquilo foi me desgastando, óbvio, eu não estava feliz. Mais uma vez, fomos insistindo nesse papo, ele no papo de que queria fazer curso de barbeiro, que queria trabalhar na área. Mais uma vez eu falei, cara, sou eu quem tá impedindo ele de realizar os sonhos dele. É por causa de mim, é porque eu não invisto mais nessa área, porque eu não fiz sucesso como maquiadora, que a gente não pôde abrir o nosso salão, é tudo culpa minha. E então eu tive a grande ideia, a brilhante ideia, porque eu só tenho grandes ideias, tá? Eu tive a brilhante ideia de fazer um curso de unhas. E então, para ser bem sincera, essa ideia não foi minha, não. Foi da Marcinha, uma colega, um amor, um anjo que trabalhava comigo lá nessa loja. E ela falou assim, olha, Maria, eu tô fazendo as minhas unhas com uma moça de 22 anos. Ela é top e eu acho que você tem tudo a ver com esse ramo, que você vai ficar muito milionária se você fizer sucesso nisso. Vai lá e faz o curso com ela. Foi aí que, juntando todas essas ideias maravilhosas, eu decidi pedir para ser mandada embora, pegar todo o meu acerto e investir nesse rolê. Só que eu juro por Deus, eu fui no banco para receber o meu acerto, a primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro foi pagar a conta dele. Meu nome já tava sujo. Não limpei meu nome,
Não consegui investir em tudo que eu gostaria. Eu botava muito interesse, muito foco, muita vontade em fazer isso acontecer. Só que do outro lado eu não tinha um auxílio, sabe? Eu não tinha uma pessoa que realmente queria fazer isso acontecer comigo. Enfim, gente, não era pra ser. Comecei a me frustrar novamente, porque eu falei assim, cara, eu abandonei tudo, eu larguei tudo, peguei todo o acerto, enfim, de outra pessoa, nos sonhos de outra pessoa, e isso na verdade nem é o que eu quero. E aí foi aí que eu fui enxergando que eu não tinha nada a ver com aquela pessoa, fui vendo que eu tinha que tomar uma decisão, porque fazia anos que a gente estava empurrando as coisas com a barriga, tentando fazer dar certo, porque já tinha muito tempo, sabe? Isso é um erro que a gente faz. Tipo, nossa, eu já investi tanto e agora eu descobri que não faz sentido pra minha vida, mas eu já insisti tanto que eu não quero abrir mão. E isso é um erro muito grande, tá? Porque nos faz perder muito mais tempo da nossa vida. Então foi aí que o relacionamento acabou e eu me vi cheia de cursos em áreas que eu não queria atuar, que eu não queria trabalhar, que eu não queria viver daquilo. Me vi totalmente sozinha. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre como ir pra fora, já que nada deu certo com ele, eu vou sozinha, preciso sair daqui, porque, pasmem, gente, a pessoa mora do outro lado da minha rua, é literalmente, eu olho pra rua, do outro lado já é a casa. Então, assim, na época foi muito difícil, então foi assim que funcionou comigo, e aí eu procurava coisas, mas tudo era dinheiro demais. Se eu não tivesse investido tanto, né, naquilo que eu não queria, se eu não tivesse gasto tanto dinheiro nesse quesito, eu teria o valor necessário para eu investir na época no intercâmbio de au pair. Para quem não conhece, eu ainda vou falar sobre isso aqui no canal, mas não por agora. Eu investi nesse intercâmbio, porém naquele momento eu não tinha grana suficiente. Mas aí, vídeo ou outro aqui no YouTube, eu dei de cara com uma pessoa que depois de tempos eu fui trabalhar com ela no mesmo navio, nos 2 contratos. Teve ver os vídeos dela aqui, ela tem muito conteúdo bacana e que foi me ajudando, foi me dando incentivo, assim, fui vendo que era uma coisa possível. E aí eu lembrei do inglês, né? Falei, nossa, mas precisa do inglês para trabalhar lá, será que vai dar? Porque na época eu gostava muito de inglês, mas, né, eu gostava de cantar as músicas que eu gostava de coisas assim, mas eu não sabia passado, presente e futuro, não sabia como formar uma frase em si. Eu fui e me inscrevi e falei, eu vou tentar. Fiz a minha primeira entrevista, né? Porque, gente, tem muito conteúdo aqui. Para quem não sabe, para começar num trabalho a bordo, você precisa se inscrever numa agência, tudo online, é muito simples, muito fácil. São várias agências que tem, a Infinity Brasil, ISMBR, Portside, enfim, tem várias, de verdade mesmo. E aí você se inscreve e aí se seu perfil for bacana, eles vão te chamar para fazer uma entrevista. Essa entrevista já vai ser em inglês, não por completo, mas boa parte dela vai ser. Você precisa sim estar preparado, tá bom? Porque o que aconteceu comigo? Eu nem sabia como funcionava. Eu tinha visto um vídeo ou outro de pessoas aqui falando que era super tranquilo, que dava para passar, que se você tem um inglês assim ou assado, você passa. E na minha cabeça, achava que tava tudo ótimo. Tá, fiz a primeira entrevista, tomei um não bem grandão na cara. Fiz a segunda entrevista, tomei outro não na cara, porque, gente, não tinha condição. Eu falei assim, quer saber? Esse povo não vai me recusar. Esse povo não vai me recusar. Eles estão me recusando, não é por causa do inglês. Olha eu negando os fatos. Não é por causa do inglês, não. Eu vou chegar com tudo. Eu vou fazer todos os cursos que precisa fazer. E eles vão me querer. Eles vão super me querer. E aí, gente, eu nunca parei de trabalhar. Nisso eu já tava fazendo um bico de novo na fazenda, já comecei a fazer outras coisas, não parada eu nunca ficava. Trabalhava com a moça da igreja nos eventos de casamento dela, sempre no âmbito de restaurante. Sem fazer o mínimo, somente por trabalhar por dinheiro. Nunca foi meu intuito em nada na vida trabalhar nessa área de restaurante. Daí, gente, tudo encaixado. Nessa época eu tava com um crushzinho, uma pessoa que hoje é assim, é a minha luz. A gente se chama de luz, assim, é uma coisa nossa mesmo.
A gente começou com... Amei nas fotinhas do Facebook. Começou assim, virar aquela coisa necessária. De você ter que dar bom dia, você ter que dar boa noite, você ter que estar ali conversando, passando o dia. Videochamadas de horas pelo dia todo, porque eu tava em casa, né? Muitas das vezes durante a semana, tinha que fazer ele também. E nesse processo a gente foi se ajudando em muitas questões pessoais, uma do outro. E foi maravilhoso. Pesquisando sobre as coisas que eu ia precisar ter... Um dos cursos era o STCW. Eu pesquisei onde tinha e só tinha em Santos, Curitiba ou São Paulo, grande capital. Para quem não sabe, eu moro em Campinas, é mais ou menos uns 50 minutos de São Paulo. E para mim seria totalmente inviável naquele momento, com a grana que eu tinha, para uma viagem todos os dias, porque é um curso de uma semana. E era muito inviável ir todos os dias e voltar, né, de São Paulo para minha casa, então eu precisaria ter um lugar para ficar lá. Só que eu também não tinha grana para pagar local, alimentação todos os dias, enfim. E esse meu amigo, que estava sendo muito mais que um amigo na época, assim, a gente estava meio que se querendo, mas mantendo na amizade, falei assim, quer saber? Ó, eu preciso ir para São Paulo. O ônibus. Falei pra ele, falei assim, coleguinha, preciso ir pra São Paulo. Tu mora em São Paulo, né? Então, arruma um lugar aí pra tua casa, fala com teus pais, pelo amor de Deus. Me dá um jeito, dá uma luz aí pra tua amiga, tua colega que tá aqui. Fui pra Francisco Morato. Gente, pra quem não conhece, eu moro em Campinas. E aí tem Jundiaí, e aí tem Francisco Morato, que já é dentro de São Paulo. Entendeu? De Campinas, fui para Jundiaí, peguei um trem, fui para Francisco Morato. E conhecendo lá e descobri que eu ia atravessar São Paulo todos os dias por uma semana. Então eu teria que pegar trem, metrô, para quem não sabe, são diferentes um do outro, tá bom? Eu não sabia disso, gente. Inclusive, a primeira vez que eu botei o pé no metrô e vi todo mundo correndo para achar lugar, falei, que isso, Zorra Total? Não, babado, tô gravando aqui. Mas com a semana, com o tempo, fui me habituando e ainda acho o metrô, assim, um sistema incrível. Deveria ter em todas as esquinas do mundo, é muito bom. E aí, passei essa uma semana lá na casa de um desconhecido. A gente super se deu bem. Nossa, quando é pra ser, gente, quando é de Deus pra tua vida, as coisas simplesmente acontecem. Quando eu tava no último dia, eu descobri que eu ia ter que fazer o curso CFPN. Gente, eu gravei as siglas desses cursos porque olha, filha da putagem com as pessoas. Eu só descobri isso lá na hora. O curso era uns 300 pau a mais. E eu juro pra vocês que eu fui com o dinheiro da passagem contado. E aí eu tive que dar um jeito, a minha irmã passou o cartão online pra mim, fez acontecer, paguei ela depois, deu tudo certo, tudo numa boa. Mas foi bem corrido. Fiz esse corre, eu falei assim, pronto, agora eu tenho o curso, eu quero ver quem vai falar não pra mim, eu não quero saber, eu vou estar embarcando mês que vem. Na minha cabeça. Muito grande, né? Olha. Beleza, voltei pra casa e aí no Crew Life no Facebook e que a Valemar, uma das empresas também que contrata para trabalhar em navios cruzeiros, ia fazer um processo seletivo na sede deles, que é lá em São Paulo também. E aí, assim, cara, minha chance. Eu vou chegar lá com o curso pronto, vou falar, vou te contratar agora, garota. Quê? Dedicada desse jeito? Na minha cabeça era isso. E aí, lá vai eu, peguei dinheiro emprestado, fui pra São Paulo de novo, fiz essa pré-seleção. Gente, primeiro, ela contou tudo como é trabalhar a bordo, os investimentos que você vai ter. E isso é uma coisa que você precisa estar realmente preparado. Os investimentos, porque, por exemplo, só com o curso STCW eu gastei R$ 1.300, isso lá no ano de 2019. Fora condução, passagem, ida e volta, alimentação, tudo, tá? Para quem não mora aí nos locais onde dá para fazer cursos, é dessa maneira que funciona. E esse dinheiro só vai, ele não... Hoje em dia tá muito difícil a companhia que te reembolsa esses cursos aí, STCW e tudo mais, tá? Então, botar na cabeça que é um investimento que você vai fazer, tá? Pra depois estar ganhando em dólares.
Bom, enfim. Depois que ela explicou tudo, falou como que era a vida a bordo, ela começou a fazer uma chamada lá pra ter uma entrevista pessoalmente com cada pessoa. Eu fui a segunda pessoa que ela chamou. E assim, gente, na primeira pergunta que ela me fez, só sentou na mesa e já fez uma pergunta em inglês, que no momento eu não me lembro agora qual foi. Mas eu regalei meu zoião assim pra ela. E eu não sabia o que responder, eu não tinha entendido bulhufas do que ela tinha me perguntado. E ela foi muito sincera comigo. Ela falou assim: ó, eu tenho certeza, Maria, que você vai voltar. Mas no momento eu não posso, não tenho condições de colocar você dentro de um navio. Porque se você precisar higiênico, você vai precisar falar isso em inglês e você vai precisar falar com uma pessoa que tem sotaque, é um filipino, é um indiano, é whatever, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, e você precisa se comunicar. Se você não estiver se sentindo bem, você vai precisar ligar e falar que você não está se sentindo bem, e isso tudo tem que ser em inglês. Eu poderia te colocar lá dentro para trabalhar em funções mais básicas, que a gente sabe que tem sim, que você não precisa falar um inglês top do top, você não precisa ser fluente. Porém, é desumano isso com você. E acho que ela viu, assim, na minha carinha, totalmente inocente, por mais que eu já tivesse namorado praticamente minha adolescência inteira, tivesse já tido muitos trabalhos. Gente, a vivência e a maturidade tá no olhar, sabe? Você vê que a pessoa ainda não sentiu realmente o tranco da vida. Enfim, ela viu que eu não ia dar conta ali do recado, sabe? Tava muito visível isso. Então, eu fui pra casa totalmente frustrada. Porque eu falei assim, cara, eu corro, eu luto, eu faço acontecer. E chega lá, é só porta na cara. Só que assim, eu tava correndo, fazendo acontecer pro lado oposto que eu deveria. Simplesmente tava agindo da maneira que eu acreditava que funcionava, sem basamento nenhum. Por isso que tudo tava dando errado. Voltei para casa totalmente frustrada. Isso era novembro de 2019. Chegou janeiro e aí, pandemia. Veio, eu não tinha trabalho, tanto como maquiadora, como na fazenda, como garçonete também, estavam evitando de chamar a gente. Então eu estava totalmente sem ter o que fazer, sem grana, sem nada. E isso, a depressão chegou, né? Com o final do relacionamento, com tudo aquilo reverberando dentro de mim, eu tendo que lidar com tudo sozinha. Nisso foi a época que eu me agarrei muito com a minha cachorrinha. Eu saía com ela para tomar sol. Eu saía com ela para ficar conversando com ela, para tentar entender o que eu tinha feito de errado, porque que comigo as coisas não aconteciam. E nessas minhas andanças com ela, num parque que eu ficava aqui próximo da minha casa, eu conheci uma pessoa, um outro amigo muito bom, que até hoje conversamos, tiramos as dúvidas um do outro, assim. Mas infelizmente moramos longe hoje. E na época ele viu a minha situação, né, minha tristeza, minha depressão, assim, me consumindo de fato. Tanto que eu tava emagrecendo, ele me viu como uma pessoa, assim, que precisava de ajuda. E ele foi meu amigo. É muito importante isso na vida da gente. Ele realmente foi o meu amigo. E ele me mostrou um caminho. Ele me mostrou o Canadá, que era um plano, um objetivo dele. Nisso, minha gente, até bota pra neve eu comprei, eu não tô brincando, eu tenho uma bota, eu vou pegar ela. Então, essa é a bota. Ela é da UGG, ela é muito cara, muito cara. Mas aí eu tava trabalhando num lugar que ela veio por R$180 e eu simplesmente comprei ela porque eu ia pra Vancouver, eu ia pro Canadá. Então, porque, gente, quando eu compro um sonho, eu compro tudo que vem nele. Entende? É assim que funciona o negócio comigo. E aí, ai, foda-se, deixa aqui no canto. Aí eu comprei essa bota, nunca usei ela, ainda não. Ela será usada e em breve, em nome de Jesus. Enfim,
Comecei a conversar com ele e o Plano Canadá necessitava do que, gente? Do que, minha gente? Dinheiro, coisa que eu não tinha. Então eu comecei a procurar trabalho, achei um trabalho no meio da pandemia como vendedora numa loja de calçados de couro e algumas grifes, algumas roupas assim. Nisso eu fiz duas amizades incríveis, a minha psicóloga e uma das minhas melhores amigas, a Renata, psicóloga, e Cat, a minha amiga. Meus amores, me salvaram daquela situação caótica que eu estava mentalmente também. Então, assim, nesse momento onde eu tava vivendo tudo de ruim na minha vida, não tava entendendo o que tava rolando comigo, foi muito, muito, muito importante ter pessoas do bem, pessoas amigas. E que eu, como uma pessoa que, por passar minha adolescência toda trabalhando, namorando, eu nunca tive tempo, nunca dei tempo para as amigas que na época eu tinha, então eu perdi todas as minhas amizades, eu não tinha ninguém. Então essas pessoas novas que eu fui conhecendo nesse momento, nessa parte da minha vida, fizeram totalmente a diferença na minha história e em tudo que eu conquistei após isso, sabe? Eu acho muito importante sempre, sempre, sempre lembrar dessas pessoas, porque são pessoas de verdade que eu quero carregar comigo para sempre, tanto nas minhas vitórias como nas derrotas, eles sempre vão estar comigo. Sim, comprei esse sonho, comecei a trabalhar. Por conta desse meu amigo, eu comecei a pegar aulas de inglês muito, 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 porque ele já morou na Europa por 12 anos, ele falava muito bem o inglês e o francês, inclusive, é professor dessas duas matérias. Porém, com ele eu não conseguia estudar, a gente sempre caía na risada, saía conversando sobre várias coisas, mas inglês que é bom a gente nunca pegava. Então, através assim, desse intuito, desse incentivo dele, eu procurei uma professora particular e comecei a fazer aulas. Eu fiquei em torno de 9 meses com a Regiane, minha professora de inglês, a minha primeira professora de inglês, e foi assim, desde o I am, you are, she is, sabe? Desde o início, assim mesmo, lógico, com o meu esforço de estudar no YouTube, gente, de verdade, no YouTube tem muita coisa gratuita, muita coisa boa, e não estuda sobre qualquer matéria quem não quer, porque hoje você não precisa investir uma grana pesada nisso, porque hoje em dia tem de graça. Eu adoro, eu amo essa plataforma que é o YouTube, porque de verdade tem muita coisa boa de conteúdo aqui dentro que realmente salva e tira as pessoas da mesmice, assim, que às vezes a gente não tem capacidade monetária para investir em coisas que, graças ao YouTube, graças a Deus, tem de graça, né? Então, por conta do Canadá, que eu fiz? Tirei o meu passaporte. Olha só as evoluções. Eu tirei meu passaporte, estava melhorando o meu inglês, estava com um sonho de ir para fora, de fazer acontecer. Só que por conta da pandemia, abre aeroporto, fecha aeroporto. Agora tá bom para ir, agora não tá bom para ir. O dólar aumentou, o dólar caiu. Isso tudo, para quem quer mudar de país, você tem que estar sempre antenado e isso faz sempre muita diferença, tá? Isso contribui muito na decisão de ir ou não naquele momento. E nisso a gente foi jogando pra frente porque nem eu nem ele conseguia dinheiro o suficiente para falar não, agora a gente vai, tá? A gente se propôs até ele ir primeiro, conseguir trabalho e depois eu ir de uma forma casada com ele para tentar burlar o sistema, mas enfim, Deus não gosta dessas coisas meia torta, né, que a gente às vezes faz no desespero de fazer um sonho dar certo, mas enfim, tudo no seu tempo. Descobrimos também que o trabalho com empilhadeira estava dando muita grana por lá, inclusive tinha uma empresa que estava selecionando pessoas aqui do Brasil ou de qualquer parte do mundo já que já tivesse esse curso para poder ir para lá. E já com trabalho certo, moradia e tudo mais. Eu falei, porra, a gente precisa fazer esse curso. Fomos lá, fizemos o curso de empilhadeira. Gente, é muita doideira. Fiz esse curso de empilhadeira e, cara, não, vai dar tudo certo. E a gente até conseguiu umas coisas muito bacanas, mas a gente nunca tinha o dinheiro. Enfim, gente, por conta da pandemia, muitas situações eu passei nessa loja que eu trabalhava. Eu pedi para me mandarem embora. Me mandaram, graças a Deus, embora. E eu fiquei recebendo seguro em casa. Sem grana, o sonho tava ali, faltando o pingo no i.
E aquilo foi me frustrando, me deixando triste, porque eu fui começando a ver que aquilo não ia rolar, que todo aquele investimento, que todo aquele auê, de novo, eu botei umas expectativas lá no alto, tava tudo congelado, eu não tava conseguindo fazer as coisas acontecer. E eu tava super frustrada. Mesmo no meio de uma pandemia, eu tava achando que as coisas tinham que acontecer pra mim. E eu não tava vendo que eu tava empregada, poxa, que as coisas, outras coisas estavam caminhando. Mas enfim, depois eu enxerguei isso que importa. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo. Quando isso tudo aconteceu, eu fiquei muito chateada, mas agora eu tinha uma nova formação e eu poderia ganhar dinheiro, fazer um meio tempo com isso. O que eu fiz? Comecei a mandar meu currículo para as indústrias, porque vai que no meio de uma produção assim eu consigo um trabalho como empilhadeirista, enfim, para mim vai ser de bom tamanho, já pego até experiência para ir pro Canadá, na minha cabeça era isso. Fiz isso, consegui um trabalho próximo aqui da minha casa, eu ia de bike todos os dias para lá. E foi um emprego muito bacana, mas eu trabalhei lá acho que só 4 ou 5 meses, nem foi muito tempo. Mas foi provação, assim. Tava trabalhando no meio de uma indústria, sabe, aparelho, modem de internet. Lá eles tinham os técnicos que consertavam essas máquinas, que faziam os testes, e eu tava lá no meio da produção. Quando eu saí de lá, gente, pasmem. Quando eu saí de lá, eu falei assim: quer saber? Eu vou investir em unha de novo. De novo. Eu vou investir em unha. Comprei tudo de novo. Na época eu comecei a trabalhar num salão próximo aqui da minha casa. Como eu tinha dito antes no meu primeiro vídeo, eu cobrava 30 míseros reais para fazer essas unhas de fibra de vidro. Mas, enquanto eu estava fazendo, eu estava vendo que mais uma vez eu não estava feliz. Mais uma vez, eu não estava fazendo uma coisa que eu queria. Eu estava me prendendo aqui, sendo que eu não queria estar aqui. Comecei a me sentir uma bosta. E por algum motivo, gente, no meu celular eu tava dando aquele rolê. E aí apareceu: você tem interesse em trabalhar em navios? Falei, nossa, é mesmo? Será? E aí eu entrei lá e só coloquei meu CPF e simplesmente já ativou tudo. Eu simplesmente tive que concordar, né, com os meus dados, se era o mesmo endereço de e-mail. Ativou lá o meu perfil. Na época era na ISMBR. Quando deu 2 dias, eu recebi um e-mail de que eles queriam fazer uma entrevista comigo. Fiz essa entrevista. Como eu já estava um longo tempo estudando inglês, fazendo curso, já tinha aprendido muita coisa, já conseguia compreender, né, as perguntas e conseguia responder, mesmo que de forma devagarinho ali, eu conseguia fazer isso. Dessa vez eu tive sucesso. Então, depois de passar por todo esse trajeto, quebrando a cabeça, mas estudando, agregando, fazendo acontecer, mesmo que sem perceber, eu já estava com tudo pronto para embarcar. Já tinha meu passaporte, já tinha os cursos, né? Dessa vez no inglês. E como eu tinha experiência com restaurantes e atendimento ao público, me deram a vaga de F&B Attendant para trabalhar na costa. Foi lá que eu trabalhei como F&B Attendant. Eu tive que quebrar o meu contrato no meio nessa segunda vez. Depois eu explico para vocês o porquê. Comecei os trâmites, né, de realmente para embarcar, que aí você tem que fazer os exames médicos. No meu caso, eu tive que refazer exame porque tive problema no exame de urina. Então eu tive que refazer, então é mais gasto, tá? Se as coisas não derem certo. O gasto do envio também, para eles mandarem para sua casa os resultados, enfim. E aí, quando tava tudo pronto, tudo certo, eu gastei em torno aí, no final de tudo, dessa brincadeira, foi em torno de uns 5 mil reais. 5 a 6 mil reais. Só que, como foi muito espaçado, eu fui fazendo uma coisa, depois fui fazendo outra, pra mim funcionou, deu certo. Ou seja, a dica que eu tenho pra vocês é terem paciência. As coisas não se resolvem do dia pra noite. Às vezes, o tempo que tá demorando pra você conseguir é porque você precisa se especializar, melhorar mais o seu inglês.
Porque por mais que seja uma vaga básica, você já está iniciando num negócio muito bom. Se você tem dedicação, você cresce e evolui muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Vale muito a pena. Isso eu não posso negar para vocês. Foi assim que aconteceu comigo. Fiz todo o processo para embarcar, embarquei no dia 2 de março. Tive muitos problemas antes de embarcar, gente, por conta da pandemia, vocês não fazem ideia. Porque já foi adiada a minha data por conta dos meus exames que deram errado. E aí, quando meus exames deram certo, a pandemia fechou todos os navios, se proliferando cada vez mais o Covid dentro dos navios. Então, foi assim, uma fase muito difícil, que onde eu ia embarcar em outubro, novembro ali de 2021, eu fui embarcar só em março de 2022. Então, assim, foi um longo processo. Se você parar para pensar, lá de 2019, quando eu fiz o meu curso STCW até a data que eu realmente embarquei, são anos, tá? De 2019 para 2022. Que realmente foi onde eu embarquei. Levou um longo tempo, onde eu me especializei no inglês, melhorei muito, né? E foi assim, gente. Acho que esse vídeo já tá muito grande. Passei aqui o meu antes, introduzi vocês no como eu consegui, como eu descobri, como que aconteceu isso comigo, como que foi. Espero que seja de grande valia para vocês entenderem que cada processo é um processo. No fim das contas, não é uma burocracia do caralho, não é uma coisa muito gigantesca, tá? Mas precisa de muita atenção. Você precisa, sim, estar preparado para isso. E, de repente, é o momento que você tá vivendo na sua vida, você ainda precisa finalizar algumas coisas antes que, de fato, outras coisas aconteçam, sabe? Você precisa estar ajustado para dar passos mais largos. Então, com paciência, calma no seu processo, veja como não é fácil, né, para todas as pessoas. E para você, pegando aqui as minhas falhas, apliquem na vida de vocês, façam acontecer da melhor maneira possível, tá bom? Eu fico por aqui e agradeço muito terem assistido até aqui, tá bom? Espero ter ajudado. Beijo!